Depois de mais um dia de protestos pelo país, quem também falou hoje foi a presidente Dilma. Ela fez um pronunciamento em cadeia de rádio e TV sobre a série de manifestações nas principais cidades do país. Nós vamos agora a São Paulo com a nossa editora de política, Renata Lopretti. Mais uma vez a Dilma reafirmou o caráter democrático dos protestos e disse que ela está escutando a voz das ruas. Mas dessa vez, Mariana, com uma condenação clara aos episódios de violência. As manifestações devem ser ordeiras e pacíficas, disse a presidente, que chamou de arruaceiros quem não age assim. A sexta-feira no Palácio do Planalto girou em torno da expectativa por esse pronunciamento, principalmente depois da reunião de Dilma com alguns dos ministros. Ali em volta, na esplanada dos ministérios, o dia foi de contabilizar os estragos causados no fim da manifestação de ontem, como mostra o repórter especial Gerson Camarote. O Palácio do Itamaraty, atacado na noite de quinta-feira, teve mais de 60 vidraças quebradas, móveis danificados e pichações. Para repudiar o vandalismo, funcionários abraçaram o prédio do Ministério de Relações Exteriores. Outra joia arquitetônica da cidade, a Catedral de Brasília, também foi pichada e teve 3 vidros quebrados. Para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é preciso ouvir as manifestações, desde que pacíficas. Na democracia, nada se resolve pela violência. Resolve-se pelo diálogo, né? Pelas manifestações públicas, inclusive através das urnas, nas eleições. Para o ministro Gilberto Carvalho, único integrante da cúpula do governo que falou sobre a onda de protestos, é preciso dar respostas aos manifestantes. Os temas como estão colocados aí, sobretudo da corrupção, da não aceitação da corrupção, da exigência da ética na política, a exigência de serviços de qualidade, e o que mais aparece é saúde e educação, estão a exigir do governo atitudes nessa perspectiva. No Palácio do Planalto, muita tensão e pouco movimento. A presidente Dilma Rousseff passou o dia em reuniões com ministros para avaliar a situação. O fim do silêncio veio agora à noite em um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão. Os manifestantes têm o direito e a liberdade de questionar e criticar tudo, de propor e exigir mudanças, de lutar por mais qualidade de vida, de defender com paixão suas ideias e propostas. Mas precisam fazer isso de forma pacífica e ordeira. A mensagem direta das ruas é pacífica e democrática. Ela reivindica um combate sistemático à corrupção e ao desvio de recursos públicos. A voz das ruas precisa ser ouvida e respeitada. E ela não pode ser confundida com o barulho e a truculência de alguns arruaceiros. Camarote, você acompanhou esse dia de vai e vem, expressões em que a presidente acabou convencida a fazer o pronunciamento. Como é que foi? Olha, Renata, hoje foi um dia de muita tensão no Palácio do Planalto, de muita expectativa, até mesmo pelos episódios do dia anterior. A presidente Dilma Rousseff, que eu pude apurar, ela ficou muito impressionada em relação, principalmente, a essas imagens do Rio de Janeiro, com as cenas de violência no Rio de Janeiro, e aqui em Brasília ela chegou, inclusive, a falar por telefone com o governador do Rio, Sérgio Cabral, inclusive para trocar ideias sobre o que estava acontecendo nas ruas do Rio de Janeiro. Pois bem, hoje ela teve várias reuniões, inclusive avaliando, ficou impressionada em relação aos episódios de insegurança envolvendo funcionários e equipes da FIFA em Salvador. Ela chegou a falar, ao saber disso, do ministro José Eduardo Martins Cardoso, chamou o ministro Aldo Rebelo para dar garantias à FIFA de segurança, não só nesta Copa, como também na Copa do Mundo do próximo ano. E aí foi que teve-se essa ideia, inclusive pressionada pelo ministro Aloysio Mercadante, incentivada a fazer esse pronunciamento. A presidente, na próxima semana, início da próxima semana, ela já convocou governadores e prefeitos de capitais para juntos discutir e tentar apontar soluções para os problemas reivindicados nessas manifestações. Agora, daqui para frente, não se sabe, Renata, qual será o reflexo político
desses episódios e até mesmo da resposta do governo. O que já se percebe é um clima, inclusive dentro do PT, um movimento para substituir Dilma por Lula nas eleições do próximo ano, e agora o Planalto está numa grande expectativa política em relação a essas respostas que começaram a ser dadas hoje. Renata. Obrigada, Camarote. Lembrando que ontem não era a intenção da presidente falar tão cedo, ela pensava em voltar a falar só na semana que vem. Mas as pressões vieram de todos os lados, não só de dentro do Planalto, até a CNBB, a gente mostrou aí uma declaração do Dom Raimundo Lamarceno, a CNBB também pediu na nota que a presidente se manifestasse. A gente notou nesse pronunciamento, para começar, um certo improviso na cenografia. Geralmente o marqueteiro João Santana providencia uma coisa mais produzida, e a gente hoje percebe que a coisa foi feita mais ali às pressas, no figurino tradicional, um fundo e a bandeira nacional. Do ponto de vista concreto, não havia muito a anunciar. As coisas que a presidente enumerou ali, um plano nacional de mobilidade urbana, é claramente uma coisa muito vaga. A questão de destinar os royalties do petróleo para a educação é sim um desejo dela, mas é uma coisa que depende do Congresso, que ela está tentando fazer já há algum tempo e não consegue. A questão de importação de médicos, uma questão que já está na pauta do Ministério da Saúde. Enfim, não havia muita coisa concreta a anunciar, não havia nada concreto, na verdade, para anunciar. Mas sim, o propósito maior desse pronunciamento, que era fazer uma afirmação de autoridade dela diante dos episódios de violência que surgiram em meio aos protestos. Foi por isso que ela cuidou de elogiar o movimento, lembrar que o movimento conseguiu efetivamente baixar as tarifas de ônibus, que as pautas do movimento, como ela diz, ganharam notoriedade, várias delas, mas delimitando fronteiras. Palavras dela, diálogo, mas dentro dos primários da ordem e da lei. Por fim, ficou muito clara no pronunciamento a preocupação do governo com a questão da Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Lembrar, o presidente dizendo que o dinheiro dos estádios não é do Tesouro Nacional, que os brasileiros têm que lembrar que sempre foram bem recebidos nas competições no exterior. Tudo isso revela uma preocupação grande do governo com a questão da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, que aparece muito claramente como substrato desses protestos todos. Por fim, esse pronunciamento foi pautado também por outras necessidades, como os primeiros sinais vindos de pesquisas internas, de pessoas ligadas ao governo e também de campos adversários, de que a popularidade da presidente já teria sofrido um novo desgaste posterior àquele detectado pelo Datafolha e pelo Ibope na esteira desses protestos. Mariana. Obrigada, Renata.